dar o melhor de si, porque se você fizer isso, Deus ele vai te dar em dobro. Agora, se você não fizer, eu não me responsabilizo o que Deus pode fazer com você. Que tipo de Deus é esse que você tem que dar para ser amado por ele? Me fala, me explica mais ou menos Veja bem que situação constrangedora. Quer dizer, o intermediador aí, o sacerdote, se coloca entre Deus e o homem e ele se autodefine como alguém muito melhor do que Deus. Quer dizer, Deus representa um perigo para você e eu estou aqui para interceder e para lhe proteger. Mas, então, se você não obedecer àquilo que eu estou determinando, eu não vou poder impedir Deus de lhe causar um mal. Quer dizer, na verdade, a partir dessa perspectiva, Deus é o grande mal para a humanidade. Ele é um perigo, é horrível, é um risco nos relacionar com Deus, a não ser que nós tenhamos alguém que possa se interpor, se colocar no meio entre nós e Deus e nos proteger de alguma maneira. Quer dizer, isso passa... Que é o sacerdote. Que é o sacerdote. Quer dizer, isso passa uma imagem terrível a respeito de Deus e passa uma imagem de super-homem para o líder sacerdotal, que nós sabemos que tudo isso é um grande equívoco, nós sabemos que tudo isso é uma grosseira, um grosseiro desvio do ensinamento cristão, do ensinamento bíblico, e que essa relação de Deus com a humanidade não passa nem pelo medo, nem passa pela ganância. Essa relação de Deus passa por João 3,16, que é uma declaração teológica maravilhosa. Deus amou o mundo de uma maneira indefinível. Deus amou o mundo de tal maneira. Porque também não tem lógica, né, Sérgio? Se nós formos ver, esses líderes que se apresentam na televisão, eles se passam por super-heróis, já viu uma coisa assim? E vão lá, expulsam o demônio, e aí fazem uma roda, e toda aquela movimentação que parece de cinema, que impressiona, e aí você vê naquele cara um super poderoso, e aí você vai para a palavra de Deus, para a Bíblia, e você vê Jesus ajoelhando e lavando os pés dos discípulos antes da sua crucificação. É uma coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse tipo de gente que se apresenta com poder, que em nome de Jesus eu vou fazer, enquanto isso Jesus ele se ajoelha, põe uma toalha, vai lavar os pés, e lava os pés dos discípulos, e sofre, vai para o Getsêmani e transpira gotas de sangue. Enquanto esses caras eles não passam por nada, não sofrem nunca nada, eles libertam todo mundo. Isso é um blefe. É uma grande contradição, né? Não é? Uma grande contradição o líder religioso cristão se mostrar como uma pessoa invulnerável, inalcançável pelos problemas, pelas doenças. Quer dizer, e passar essa imagem de super-homem. Essa imagem de super-homem é falsa, ela é enganadora. Ela perverte o ensino do Evangelho e ela perverte a realidade da vida. Ninguém está imune às dificuldades, ninguém está imune às doenças, ninguém está imune aos problemas financeiros, ninguém está imune às dificuldades da vida. E o profeta já disse no livro de Eclesiastes, a sorte, inclusive, o risco de viver é uma coisa inerente à raça humana. Todas as pessoas correm o risco de fazerem ou de tentarem fazer tudo aquilo que parece certo aos seus olhos e dá tudo errado. Ontem eu estava sapeando na televisão, aí eu vi um cara de uma das igrejas neopentecostais, ele disse o seguinte: olha, quem serve esse Deus vai se isentar de todos os problemas, porque nós temos milhares de testemunhos aqui. Agora, quem não serve, meu irmão, eu lavo minhas mãos. Isso é muito baixo, né? É muito baixo. Isso é muito baixo. Para quem está ouvindo ali, o que a pessoa pensa? É o golpe baixo da religião, né? É semelhante ao evento que se faz muitas vezes em estádios de futebol, em que se faz promessa de cura para 10 mil pessoas e se dá o testemunho de 2, 3, 4, 10 pessoas curadas. Quer dizer, as outras 9.990 pessoas que vão para casa sem a cura, sem receber esse benefício miraculoso, vão para casa se perguntando se Deus não as ama, se Deus não se importa com a problemática que eles estão vivendo, se Deus é inalcançável por essas pessoas. Porque afinal de contas, 10 pessoas foram pinçadas no meio de 10 mil, ou 20 pessoas no meio de 10 mil, e o resto foi abandonado e condenado a voltar para suas casas de cabeça baixa, tendo a certeza de que Deus simplesmente não olhou para elas. Agora, de tudo isso que você falou, eu entendi, os nossos internautas eles também entenderam, mas você não acha que tem um movimento maior por trás disso? Eu vou te fazer essa pergunta, eu gostaria que você respondesse. Não é uma coisa tão simplória, sabe, tão ingênua, que eles falam ali na televisão e parece que o povo tá
tá ouvindo e acreditando, e eles mesmos acreditam no que eles estão pregando. E em cima disso eu quero te fazer uma pergunta. Esses abusos, Sérgio, que são feitos em nome de Deus, pode ser para realização messiânica deles mesmos? Mais ou menos é uma realização meia messiânica, meia luciferiana, meia, sabe, eu quero construir alguma coisa em nome de Deus, então eu tenho que tirar de algum lugar para construir o meu império, para mostrar que aqui tem a glória. E aí eles usam um texto do Antigo Testamento, que a glória de Deus é o templo de Israel, lá no Antigo Testamento, porque o povo trouxe ouro, o povo trouxe prata, até o momento que o rei disse, parem de trazer porque vocês trouxeram muito. Mas aqui eles não falam parem de trazer, cada vez traz mais. Por quê? Porque será que por trás desse traz e dê tem alguma coisa aí? O que você acha? Olha, algum tempo atrás, eu conversando com um amigo, ele me falou que havia sido convidado para entrar na política partidária, né? E ele disse o seguinte, que recusou o convite, não porque detestasse os políticos, nem porque necessariamente tivesse alguma coisa contra a política, mas ele comparou que o exercício político partidário é semelhante a um homem vestido de linho branco que entra num quarto de carvoeiro. Carvão. Sei. O difícil é sair limpo. Então, é possível que por trás de alguns desses movimentos existam pessoas que no início estavam cheios de boas intenções, até de ingenuidade, ou carecessem de muitos elementos de informação que o possibilitasse uma mensagem mais clara, mais próxima dos textos das Escrituras, e que no passar do tempo esse processo de caminhada do ambiente religioso tenha alterado, mudado o curso dessa história. E, sei lá, pela questão financeira, pela própria empolgação que o conduzir às massas é capaz de gerar no coração dos homens, isso possa se transformar, ou ter se transformado num movimento messiânico. E o cara começar a acreditar de tal maneira naquilo que ele está fazendo, que aquilo que ele está fazendo passa a ser mais importante do que para quem ou em nome de quem ele está fazendo. Então, de repente, o sujeito começa um ministério, um trabalho como esse, no fundo o nome dele aí, em nome de Deus, e ao longo do tempo ele começa a se empolgar com a própria atividade, né? Como o texto lá da Bíblia, um texto muito interessante que fala do anjo que se encanta com a sua própria beleza, né? De repente a pessoa começa a se encantar com a sua própria beleza, com a sua própria capacidade, aptidão, com o seu próprio carisma, com a sua própria capacidade de envolver pessoas, com o poder de falar, com o poder de ensinar. E de repente isso se transforma ao longo do tempo e ele já não percebe mais nenhuma relação entre aquilo que ele está fazendo hoje com aquilo que ele fazia há 10, 15, 20 anos atrás. Quer dizer, agora ele já está num outro processo, os seus objetivos mudaram ao longo do tempo, e ele agora visa mais o seu próprio projeto pessoal e a sua própria ação dentro da estrutura, do que aquele para quem ele se propôs a trabalhar desde o princípio. Nós vemos aí, né, muitas igrejas, e igrejas assim, megas igrejas, né? E, por outro lado, nós vemos aí hospitais sem recursos nenhum. Nós vemos o Hospital do Câncer aí com milhares de crianças morrendo de câncer. Nós vemos aí um Emílio Ribas com milhares de pessoas morrendo ali, se não fosse um remédio que o governo está dando, morrendo com AIDS. Nós vemos aí as escolas sendo sucateadas. E me diz uma coisa, essas igrejas, grandes igrejas que entram, vamos supor, milhões, não seria justo, é uma pergunta polêmica, mas não seria justo, eu fico pensando, essas igrejas, elas pegarem esse dinheiro e elas começarem a investir em hospitais, elas começarem a investir em creches, elas começarem a investir no lado social, elas começarem a investir em universidade, do que elas investirem esse dinheiro apenas vamos supor, na TV. Nós vemos isso. Só pega o dinheiro para investir em programa de televisão e milhões e milhões e milhões e milhões. Você não acha que seria mais viável, não seria mais justo fazer um negócio desse? Porque nós vemos o seguinte, porque há um contrapé aí. Elas não investem
na saúde, essas igrejas, elas não investem na educação, muitas vezes, em universidade, algumas sim, você vê a metodista, tudo, mas é paga, elas não investem em nada, e elas investem em outras coisas que muitas vezes ninguém sabe no que elas estão investindo. E aí elas prometem cura, prometem riqueza, prometem um monte de coisa, e você não vê nenhum pastor desses indo num hospital do câncer, tirando um dia